Voltamos, pessoal. Deixa só a galera voltar aí para a gente continuar. Deixa o pessoal entrar aí na sala para a gente continuar a correção e passar para as curvas de transformações, tá? Bom, vamos lá. Quem for chegando aí, pega o bonde andando. Então é o seguinte, nessa questão aqui, ele mostra duas substâncias que estavam no estado sólido A e B, e essas substâncias elas são aquecidas e vão liquefazer, vão derreter e virar líquido, tá? A taxa de calor que é fornecida é constante, a mesma fonte que está ligada, fornecendo uma quantidade de calor através de uma mesma potência. Nós temos a temperatura e o tempo. Se a temperatura de A é TA e de B é TB, calor latente de A é LA e calor latente de B é LB. Qual a relação entre eles? Quem é maior, quem é menor? Então veja bem, o nível que o gráfico, desculpe, o nível que o gráfico apresenta para a mudança de estado, a fusão, aqui ó, fusão aqui, aqui, para a substância A, está numa temperatura maior do que de B, ó. Aqui indica a temperatura. A fusão para A ocorre aqui, é uma temperatura X que eu desconheço. E a de B ocorre aqui, para uma temperatura Y que eu não conheço também. Porém, eu sei que X está acima de Y, então a temperatura de A é maior do que a de B, certo? Então, a temperatura de fusão de A é maior do que a temperatura de fusão de B. E com relação ao calor latente, o que a gente observa? A gente observa que a extensão desse nível aqui, ó, que ocorre a fusão, é maior para B do que para A, ó. Olha o tempo que está acontecendo a fusão aqui em B e o tempo que está ocorrendo em A. A é quase a metade do tempo que está ocorrendo a fusão para B. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de calor recebida por B é maior do que a quantidade de calor recebida por A. Já que eles estão ligados na mesma fonte, se aqui ficou 10 minutos, aqui vai receber mais calor, porque aqui vai ter ficado apenas 5 minutos. Recebendo o mesmo fluxo de calor, você vai ter diferentes quantidades de calor, né? Então, se a fonte fornece 10 calorias por minuto, aqui ficou 10 minutos, vai receber 100 calorias. Aqui tivesse ficado 5 minutos, ia receber 50 calorias. Então, a quantidade de calor recebida por B é maior do que a quantidade de calor recebida por A. E o que isso tem a ver com a questão? Você sabe que calor latente é igual a ΔQ sobre a massa. Então, a gente sabe que a quantidade de calor latente é correspondente à quantidade de calor recebido. Então, o calor latente é diretamente proporcional à quantidade de calor. Quem recebeu maior quantidade de calor foi B. Então, B tem um maior calor latente também. Tá? Então, o calor latente de fusão de B é maior do que o de A, justamente porque ele recebeu maior quantidade de calor. Logo, a resposta correta vai ser a alternativa que apresente temperatura de A maior do que a de B e o calor latente de B maior do que o de A. Então, isso aqui está na alternativa C, ó. TA maior do que TB e LA menor do que LB. Portanto, a resposta correta é a letra C para essa questão. Beleza? Todo mundo entendeu? Ficou claro isso aí? Nenhuma dúvida?
Tranquilo, então, né? Beleza. Então, vamos para as nossas curvas de transformações. Então, veja bem, nós vamos falar agora de outras curvas, tá? Diferente da curva de aquecimento e de resfriamento. São as curvas de transformações das substâncias. Olha só, quando a gente falou da curva de aquecimento, desculpe, quando a gente falou da curva de aquecimento e da curva de resfriamento, apesar de falarmos curva, você via ali que era uma reta, né? Um gráfico retilíneo, porque a curva é o nome que a gente dá ao gráfico. Pode ter uma inclinação que pode ser determinada através de uma curva ou uma reta, tá? Essa reta também no gráfico representa a nossa curva de aquecimento, porque deu como ele se comporta em relação ao aquecimento, ou uma curva de resfriamento, como ela se comporta em relação ao resfriamento, tá certo? Mas aqui nós teremos curvas realmente. Desculpe, hoje eu estou mal aqui. Nós teremos curvas de resfriamento, curvas de aquecimento realmente, para transformações específicas da substância, porque isso não vai ocorrer em linha reta, tá? Essas curvas, elas ocorrem, por que não ocorrem em linha reta? Porque nós não estamos falando aqui de temperatura que tem uma variação proporcional, e nós não estamos falando de tempo ou de quantidade de calor. Esses gráficos agora, eles são representações de transformações em pressão e temperatura. Então, essas curvas, nós vamos ver que elas vão formar o que nós chamamos do diagrama de fases. O que é um diagrama de fases? Ele é um composto de 3 curvas. Por que 3 curvas? Porque representam as 3 transformações: fusão, ebulição e vaporização, tá? Então, você tem os 3 estados e as 3 transformações representadas no gráfico, tá? E esse gráfico, ele vai ser um gráfico de pressão versus temperatura. Então, pressão versus temperatura vai nos dar o diagrama de fases, as curvas de transformação das substâncias. Quando a gente junta as 3 curvas, nós temos aí o diagrama de fases, que representa todas as fases da substância, certo? Então, nós temos pressão, temperatura, e aí a gente vai traçar as curvas. Primeiro, o que acontece quando a gente analisa a primeira transformação, a solidificação? Fiquem tranquilos que isso aqui não cai na prova não, tá? Isso aqui eu estou começando a explicar agora. Semana que vem a gente vai continuar, mas isso aqui não faz parte da AV2, tá bom? Daria até para colocar, porque daqui até lá a gente já vai ter explicado direitinho o diagrama de fase, mas eu não coloquei na prova não, vai ser só até curva de aquecimento e de resfriamento, tá? Que são outros gráficos. O diagrama de fases, ele é composto por 3 curvas: a curva de solidificação, a curva de fusão e a curva de vaporização, tá certo? Então, você tem aqui já o diagrama montado. Deixa eu ver se eu tenho aqui um slide com ele separado, eu acho que não. Não tenho nenhum slide com eles separado, não. Só tenho eles juntos. Mas aqui dá para a gente mostrar para vocês. Então, veja bem. Solidificação ou fusão é passagem do sólido para o líquido. Essa aqui, ó, trecho 1, seria a curva de fusão da substância. Então, a substância aqui está no estado sólido,
aqui é a curva de fusão e aqui é o líquido. Por que que essa curva de fusão ocorre? Por que que não é uma reta igual quando a gente falou lá do aquecimento e do resfriamento? Porque a gente está falando de pressão e de temperatura, tá certo? O que que acontece quando a substância ela entra em fusão, certo? Quando a substância entra em fusão, o que que vai acontecer? Ela afasta as moléculas, não é isso? Nós temos aqui algum... Deixa eu ver. Não botei nenhum slide aqui mostrando, mas eu já expliquei para vocês. A substância está no estado sólido, as moléculas estão mais coesas, menos agitadas. Quando a gente passa para o líquido, elas vão se afastar e se agitar mais. Não é assim? Porém, a pressão vai influenciar nisso? O que vocês acham? Nós estamos falando agora de pressão e de temperatura. Quando você aumenta a temperatura, a substância agita mais e afasta as moléculas, né? Mas quando você altera a pressão, isso vai influenciar nessa mudança de estado? Sim ou não? O que vocês acham? Bora, segundo ano. A pressão vai influenciar? Vai, né? Lógico. Porque está relacionado com o afastamento e aproximação das moléculas. As moléculas estão aqui. Se eu aumento a pressão sobre elas, a tendência é elas o quê? Se aproximarem. Se eu diminuo a pressão, a tendência é elas o quê? Se afastarem. Não é assim? Então, para a substância passar de sólido para líquido, se eu aumento a pressão, ó, o que acontece com a temperatura? Ela vai aumentar também. Por quê? Se eu aumento a pressão, eu preciso de mais energia para as moléculas se afastarem. E essa energia vem de onde? Vem da temperatura, vem do calor, do fornecimento de calor, que implica diretamente na temperatura. Então, se eu tenho, por exemplo, a 1 atm, por que a gente fala sempre que você está analisando em condições normais de CNTP? Que você está vendo condições normais de temperatura e pressão. Se você mudar o valor, que é em torno de 25 graus de temperatura e 1 atm de pressão, se você alterar, você altera todas as características que você está analisando, tá certo? Então, quando eu falo que é a temperatura de ebulição da água de 100 graus, isso ocorre em condições normais de temperatura e pressão, a 1 atm, certo? Se eu altero a pressão, a temperatura de ebulição da água já não vai ser mais 100 graus, entendeu? Por isso que eu coloco um alimento para cozinhar, por exemplo, dentro de uma panela de pressão. O nome já diz tudo. A panela de pressão, você fecha a panela e você aumenta a pressão do ar lá dentro. Quando você aumenta a pressão do ar, você altera os pontos de ebulição e difusão da água, respectivamente. Isso vai acontecer, o que isso vai influenciar? Então, por exemplo, eu posso cozinhar um feijão numa panela aberta, gente? Quem sabe cozinhar aí, os meninos e as meninas que sabem cozinhar, tem alguém aí que sabe cozinhar? Não, professor, não pode não. Não sabe não, é? Aí eu também não sei não, mas eu estou aprendendo. Não pode não, professor. Ah, não pode cozinhar, tá? Pensei que você falou que não cozinhava. Veja bem, é mais difícil, tá? Cozinhar o feijão numa panela aberta. E o cozimento não vai ficar bom, então você não pode cozinhar realmente para ficar o alimento perfeito, você não vai poder cozinhar numa panela aberta. Ele vai cozinhar, até que ele vai cozinhar, mas ele vai demorar muito tempo, tá certo? E o cozimento não vai ficar uniforme, não vai ficar perfeito. E aí o que você faz? Você coloca ele dentro de uma panela de pressão, tá? Se o recipiente for pequeno, vai acontecer o que a Anne falou aí. Você não pode de jeito nenhum, você vai queimar o feijão e não vai cozinhar. Por quê? Porque a água vai evaporar antes do feijão cozinhar, certo? A água numa panela aberta, ela vai evaporar a 100 graus. Aí você vai colocar o feijão lá no recipiente com água para cozinhar numa panela aberta, ele vai
aquecer a água vai atingir 100 graus, e se o recipiente for muito pequeno, é capaz dessa água evaporar toda e o feijão queimar no fundo da panela, porque a panela está aberta. Então, o que a gente faz? A gente pega esse feijão e coloca dentro de uma panela de pressão. Quando você coloca o feijão dentro de uma panela de pressão e tampa, o que vai acontecer? Você aumenta a pressão lá dentro. E quando você aumenta a pressão, ó o que vai acontecer com a temperatura de ebulição. Ela vai subir. Por quê? Se você está querendo que a água evapore. Então, você quer que a água passe do estado líquido para o estado gasoso. As moléculas têm que o quê? Se afastarem. Se você aumenta a pressão, essas moléculas vão ter mais dificuldade de se afastar. E se elas vão ter mais dificuldade de se afastar, elas vão precisar de mais energia, mais temperatura tem que ser fornecida para esse recipiente. E aí a temperatura da água vai subir de ebulição. Então, a água que entra em ebulição a 100 graus, dentro de uma panela de pressão, ela não vai mais ebulir a 100 graus. Ela vai entrar em ebulição, sei lá, vou dar um exemplo aqui, um chute só para vocês terem noção. Ela vai entrar em ebulição a 120 graus, por exemplo. E aí, de 100 a 120, essa energia que está sendo transferida vai passar para o alimento. E aí o alimento vai ter um melhor cozimento, vai cozinhar melhor e vai receber mais calor, porque a água também vai fornecer mais calor, ela aumentou o ponto de fusão da água, ponto de ebulição da água nesse caso. Entenderam? Como a pressão influencia na mudança de estado? Em segundo ano, dúvidas? Não, professor. A mesma coisa, gente, vai ocorrer na fusão. Porque quando a substância está no estado sólido, ela tem que afastar as moléculas. Isso para qualquer substância, exceto a água. Lembre-se que a água tem a dilatação irregular. Por que eu dei o exemplo da panela de pressão e não falei de fusão? Eu estou falando de água para cozinhar o feijão. Então, isso ocorre na ebulição da água. E ocorre também na fusão de outras substâncias. Qualquer substância, quando você está no estado sólido e passa para o estado líquido, ela vai afastar as moléculas, exceto a água. Lembre-se que a água tem dilatação irregular. De 0 a 4 graus, que corresponde à fusão, a água, ao invés de dilatar, ela vai comprimir, vai reduzir o volume. Por isso que isso não vai se aplicar para a água. Mas para qualquer outra substância, a fusão vai ocorrer do mesmo jeito. Se eu aumentar a pressão, eu vou aumentar a temperatura de fusão. E é isso que está aqui de vermelho no gráfico. Ó. Você tem o gráfico de pressão por temperatura. Se eu aumento a pressão, estou aumentando a pressão, o que está ocorrendo com a temperatura de fusão? Está aumentando. Ó. Se aqui for 10, aqui vai ser, sei lá, uns 14 graus, mais ou menos. Ok? Então, aumentei a pressão, estou aumentando a temperatura de fusão. Aqui é fusão, sólido e líquido. Então, aumento a temperatura de fusão da substância. Tá certo? E a mesma coisa ocorre com o que eu acabei de falar. A ebulição da substância. Eu tenho a substância no estado líquido. Quero passar para vapor. Se eu aumento a pressão, a temperatura também está aumentando. Nesse ponto aqui que a pressão é menor, eu tenho uma temperatura menor. Nesse ponto aqui que a pressão aumentou, a temperatura também aumentou de ebulição da substância. Tá certo? Então, primeiro trecho é essa curva que está em vermelho. Essa curva que está em vermelho é a curva de fusão ou solidificação da substância. Ela se comporta desse jeito por quê? Porque a pressão ela atua diretamente proporcional à temperatura para quase todas as substâncias. Só algumas exceções, como a água, que tem dilatação irregular, é que vai sofrer uma diferença aí nesse ponto, que a gente vai falar depois. Então, o que acontece? A curva de fusão para qualquer substância, ela vai ser essa curva aqui, que está apontada para cima, tá certo?
indicando que a pressão aumenta, a temperatura de fusão da substância também vai aumentar. Se eu diminuir a pressão, eu diminuo também a temperatura de fusão da substância ou solidificação. Ok? Bom, esse é o trechinho que está de vermelho. É só essa curva, tá? Que é a curva de fusão. Depois nós temos a curva 2, que é essa curva 2 aqui, ó, que é a de ebulição, de vaporização, que eu falei para vocês. Então, a substância aqui é sólida, aqui ela passou de sólido para líquido. Aqui é líquido, aqui ela está passando de líquido para vapor, de líquido para gás, tá? Então, essa curva, ela representa a mesma coisa, só que o estado é diferente. Então, a substância está no estado líquido, quer passar para o gasoso, o que vai ocorrer? As moléculas têm que se afastar. Se eu aumento a pressão, as moléculas têm mais dificuldade de afastar, precisam de mais energia, mais calor, aumenta aí o ponto de ebulição da substância. Então, o que eu falei para vocês, dentro da panela de pressão, a água não vai ebulir a 100 graus, vai ebulir a uma temperatura maior, sei lá, 120, 110 graus. E isso vai influenciar justamente na mudança de estado, certo? Então, se você tem uma substância, uma pressão pequena aqui, você tem uma temperatura menor para ebulição do que se você analisa aqui nesse ponto, que a pressão é maior, a temperatura também vai ser maior. Logo, essa curva tem o mesmo comportamento da curva de fusão. As moléculas precisam se afastar, se eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição da substância. E o mesmo vai ocorrer para a sublimação, que é aquela passagem direta de sólido para gás. Ora, na sublimação, as moléculas têm que se afastar também ainda mais, porque se está coesa no sólido, ela tem que passar direto para o gasoso, onde elas estão bem afastadas. Sólido, líquido e gasoso. Então, se ela está passando do sólido direto para o gasoso, ela tem que se afastar ainda mais. Então, precisa de mais energia. Se eu aumento a pressão, isso vai dificultar ainda mais o afastamento das moléculas direto para o gás. Então, ela vai afetar diretamente a sublimação. Então, essa curva 3 aqui, ó, é a curva de sublimação. Por quê? Aqui é sólido, aqui é líquido e aqui é vapor ou gás. Se ela está passando daqui para cá, ela está passando direto para o gás. É uma curva de sublimação. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó, a curva 3, que vai ter o comportamento semelhante também. Aumentei a pressão, aumenta a temperatura de ebulição, de sublimação da substância, tá? E a ressublimação é a mesma coisa, quando ela volta direto do gás para o estado sólido, ok? Aí a pressão vai influenciar do mesmo jeito. Entenderam o que é diagrama de fase, gente? Ficou claro isso aí? Veja bem. Deixa eu fazer aqui para vocês, para ver se vocês percebem mais facilmente. Imagine que eu tenho aqui um gráfico de pressão versus temperatura. Desculpa aí que para escrever com esse negócio aqui é ruim. A curva de fusão de uma substância, ela representa como varia a pressão em função da temperatura durante a mudança de fase. Então, se eu aumento a pressão, eu vou aumentar a temperatura de fusão da substância. Então, isso aqui seria uma curva de fusão para uma substância qualquer, certo? Bom, se eu for traçar esse mesmo gráfico e for falar da curva de ebulição, o que vai acontecer com a curva de ebulição? A mesma coisa, eu aumento a pressão, eu aumento a temperatura de ebulição da substância, certo? Então, é uma curva de ebulição.
E o que está acontecendo na sublimação, quando ela passa direto para o sólido? Então, a mesma coisa, a temperatura ela também vai subir à medida que eu aumento a pressão. Então, aumentei a pressão, aumento a temperatura de sublimação. Então, quando você juntou os três gráficos, juntou as três curvas, a curva de fusão, a curva de ebulição e a curva de sublimação, você tem aqui o nosso diagrama de fases, certo? A substância nessa região aqui, ela está antes da fusão e antes da sublimação. Então, toda essa região aqui, a substância está no estado o quê? Sólido. Aqui ela está depois da curva de fusão e antes da curva de ebulição. Então, nesse trecho aqui, a substância está no estado o quê? Líquido. Tá? Então, aqui é sólido, aqui é líquido. E aqui, que é depois da sublimação e da ebulição, a substância está no estado o quê? De vapor ou gás. É exatamente o que a gente tem aqui, Então, nós temos sólido, líquido, e aqui tudo é vapor. Curva de sublimação, curva de fusão e curva de ebulição. Então, nós temos um diagrama de fases, e o diagrama de fases ele é composto por três curvas, que representam o quê? As transformações da substância. Então, você tem primeira curva, curva de fusão da substância. Segunda curva, a curva de vaporização ou ebulição da substância. E a terceira curva, que é a curva de sublimação da substância. Quando eu junto as três curvas em um único gráfico, eu vou ter o quê? O diagrama de fases daquela substância, indicando o estado sólido, líquido e gasoso e a relação entre pressão e temperatura das transformações sofridas aí, na fusão, ebulição e sublimação. Beleza? Ficou claro aí o que é um diagrama de fases? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida, meu povo? Tá tranquilo? Então vamos lá. Observe que você tem aqui um ponto T e um ponto C no gráfico, tá? Representado aqui simbolicamente PT e PC, tá? PT é ponto triplo e PC ponto crítico, tá? Então nós temos aqui dois pontos que são destacados. O primeiro ponto é um ponto triplo, que está representado pelo T maiúsculo. O que é esse ponto triplo? Esse ponto triplo é uma condição especial de temperatura e pressão, na qual você tem a substância nos três estados físicos simultaneamente. Então, você tem uma condição especial de temperatura e de pressão, no qual você tem o encontro das três curvas. Então, exatamente nesse encontro, é o ponto triplo da substância, que é uma condição especial de pressão e de temperatura, na qual a substância pode estar no estado sólido, líquido, gasoso, ou nos três ao mesmo tempo. Tá? Isso ocorre por quê? Porque é uma pressão específica e uma temperatura específica. Tá? Não é sempre que isso ocorre, mas você tem, a uma determinada pressão e a uma determinada temperatura, um ponto triplo para cada substância. Isso, lógico, para cada substância pura. Nós estamos falando de substâncias puras. Se for uma mistura, isso daqui já não vale mais, já não vai ter mais essa condição, tá bom? Nós estamos falando aqui de substâncias puras. Lembra lá no exercício que a gente corrigiu agora há pouco? Nós tínhamos lá um gráfico que, durante a vaporização, você não tinha temperatura estável. Por quê? Porque era uma mistura. Se fosse uma substância pura, a temperatura estava estável. Então, o que é um ponto triplo
Ponto triplo é uma condição especial de temperatura e de pressão na qual você consegue a substância manter os 3 estados simultaneamente, tá? Ou um ou outro, ou 2, ou os 3 conjuntamente. Tá certo? Que é um exemplo disso aqui, por exemplo, se eu colocar gelo e água numa panela de pressão, tá? E tampar. Então eu encho a panela lá, metade da panela com água e jogo lá uma forma de cubo de gelo, fecho a panela e coloco no forno, no fogo lá do fogão, para poder aquecer. O que vai acontecer? Quando eu fechei a panela de pressão, eu alterei a condição de pressão, então vou alterar a temperatura de ebulição. Logo, a água ela não vai vaporizar a 100 graus, entrar em ebulição a 100 graus. A temperatura vai ser maior. Então, você começa a fornecer calor para a água, só quem vai receber calor primeiro? A água que está na base da panela, na parte de baixo. O gelo, que é menos denso, vai ficar em cima, na superfície. Então, quem recebe calor primeiro é a água lá embaixo. Essa água que está recebendo calor, dentro da panela de pressão, ela vai começar a vaporizar e o gelo vai continuar derretendo. A água líquida vai manter o gelo em suspensão e só a água que está na base, que vai receber o calor primeiro, é que vai começar a vaporizar. Então, vai chegar um certo momento que você vai ter dentro da panela vapor d'água, água líquida e ainda vai ter gelo sólido começando a derreter. Então, é o ponto triplo para aquela situação da água. Você vai ter ali uma condição de pressão e de temperatura específica na qual a água se encontra no estado sólido, líquido e gasoso ao mesmo tempo. Agora, como estou falando para vocês, isso é em uma condição especial. Você colocou a água dentro de uma panela para alterar a pressão e alterar a temperatura, para ocorrer esse tipo de fenômeno. Se eu fizer isso numa panela aberta, num recipiente comum, isso não vai acontecer, porque eu coloco a água numa panela aberta e coloco o gelo em suspensão. Quando eu começar a aquecer a água, esse gelo ele já vai automaticamente aquecer mais rápido, porque está fora da panela de pressão, então a temperatura de ebulição vai diminuir, e aí esse calor vai passar para o gelo rapidamente, o gelo já vai derreter antes da água vaporizar, porque a água vai vaporizar a uma temperatura menor, que é os 100 graus, que é a temperatura de ebulição da água. E aí você não vai conseguir a substância nos 3 estados simultaneamente. Ok? Ficou claro isso aí, gente? Dúvidas? Todo mundo entendeu o que é ponto triplo? Bora, meu povo, dê um retorno aí. Vocês já tinham visto isso em química? Lucas já tinha falado de ponto triplo para vocês? Sim ou não? Bora, meu povo. Não estou ouvindo. Ficou claro. Mas Lucas já havia falado de ponto triplo, Leandro, para vocês? Eu acho que não, professor. Não, né? Mas ele depois vai falar, tá? Vocês vão perceber que essa parte aqui que a gente está estudando agora é chamada de físico-química. Então, vocês vão também analisar características de química também nessa parte aí. Então, ele vai falar algumas coisas que eu já falei aqui, ou eu vou falar algumas coisas que ele já falou para vocês também, tá bom? E nós temos aqui o C, que é o ponto crítico, tá? O que é o ponto crítico? É a temperatura na qual a substância ela passa para o estado gasoso, tá? Então, ela deixa de ser vapor e vai se tornar gás, tá? Qual a diferença de vapor para gás? A diferença de vapor para gás
é que a temperatura abaixo da crítica aqui, ela está no estado de vapor, o estado gasoso que a gente chama de vapor, e acima da crítica, ela está no estado de gás, tá? A diferença é que a temperatura, mesmo sendo mantendo constante, quando você altera a pressão, o que vai acontecer? O vapor ele pode voltar para o estado líquido, já o gás não. Então, essa é a diferença entre gás e vapor. As duas estão na fase gasosa, tá? Porém, se eu manter a temperatura constante e alterar a pressão, o que vai acontecer? O vapor ele volta para o estado líquido, enquanto que o gás ele não pode mais ser condensado. Então, mesmo que eu aumente a pressão, ele não consegue mais voltar para o estado líquido. Essa é a diferença do vapor para o gás. Por isso que a gente chama vapor d'água, porque o vapor d'água, rapidamente, se eu aumentar a pressão, ele volta para o estado líquido. Se eu alterar a temperatura, volta para o estado líquido. Já o gás, não. O gás ele não volta para o estado líquido se eu alterar a pressão. Ok? Então, essa é a diferença de gás para vapor. Mas os dois são substâncias no estado gasoso. Então, o ponto crítico ele determina a temperatura na qual a substância ela está no limite entre vapor e gás. Então, acima da temperatura crítica, do ponto crítico, a substância no estado gasoso é denominada gás. Abaixo dessa temperatura, ela está no estado chamado de vapor gasoso, mas é chamado de vapor, tá certo? Então, observe que, diferentemente do gás, o vapor de uma substância ele pode ser convertido em líquido, apenas aumentando a pressão. Então, se eu tenho vapor seco aqui, se eu aperto o recipiente, aumenta a pressão, ele vai virar líquido, parte dele vai virar líquido, se eu continuar comprimindo, ele vai liquefazer totalmente. Isso só ocorre com vapor. Se for gás, isso não vai ocorrer, tá certo? Então, num diagrama, eu tenho o ponto crítico, que corresponde à pressão e à temperatura na qual a substância está no limite de passar de líquido para gás ou de vapor para gás. Mudar de vapor para gás ou de líquido para gás. Então, esse é o ponto crítico do nosso diagrama de fases. Então, o diagrama de fases, para finalizar aqui essa aula de hoje, ele é composto por 3 curvas: a curva de fusão, a curva de ebulição e a curva de sublimação das substâncias. 3 curvas. Quando eu junto as 3 curvas em um único gráfico de pressão versus temperatura, eu formo o diagrama de fases da substância. Nesse diagrama de fases eu tenho a curva de sublimação unida com a curva de fusão e a curva de ebulição da substância. Eu tenho a substância no estado sólido, acima da sublimação e da fusão, no estado líquido, entre a fusão e a ebulição, e no estado vapor e gás, acima da sublimação e da ebulição para a substância. Certo? Então, esse gráfico, junção das 3 curvas, em um eixo de pressão versus temperatura, indica o diagrama de fases de uma substância. Beleza? Tranquilo, gente? Nosso tempo vai acabar. Na aula de amanhã eu vou mostrar para vocês o diagrama de fases da água, que é uma exceção, tem uma dilatação irregular, então essa curva de fusão vai mudar. As demais substâncias vão apresentar essas mesmas características. A água que vai ser diferente. Mas isso na aula de amanhã a gente vai ver. Beleza? Meus queridos, obrigado. Se ficou alguma dúvida, nosso tempo vai acabar. Vocês mandem lá no WhatsApp. Obrigado pela participação de vocês. Bom dia, bom restante.